Queria chamar a doutora professora Fabiana Freire. Para quem está chegando agora na nossa sala, esse último dia a gente está dando um enfoque mais à dimensão comunitária e político-institucional, que tem esse aspecto educativo, né? Então, a professora doutora Fabiana, que ela vai ter que, eu acho que para até a gente vê-la, ela já está na sala, precisaria ligar o vídeo, certo? E falar alguma coisa, dar um oi para poder ela vir para frente aqui. O que acontece? Ela é mestre em Ciência da Educação pela Faculdade Interamericana de Ciências Sociais, né? Especialista em Nutrição e Estética pelo Instituto Ana Paula Pujol, é coordenadora de Nutrição de Universidade da UniFG, é docente convidada de pós-graduação em Nutrição Clínica Funcional, Nutrição Clínica Hospitalar e Nutrição Estética Esportiva. É docente da Faculdade dos Guararapes. A palestra agora vai ser sobre saúde intestinal e saúde mental em tempos de pandemia, tá certo? É bem educativa, eu acho que já estou vendo ela aqui na minha tela aqui. Bem-vinda, professora Fabiana, tudo bem? Só queria... Boa noite. Boa noite. Para quem chegou agora, né? Depois da palestra da experiência aqui com o Padre Leônidas, pedir para quem puder, que tiver, use o fone de ouvido, tá? Que é melhor, tem menos interferências, né? Desligar o somzinho aí, desligar o som enquanto não estiver falando. Obviamente, quando for falar, não precisa desligar, pode falar, né? Fazer sua abordagem aí. O vídeo ligado gasta mais dados móveis, então você pode desligar se quiser ou pode deixar ligado. Quem estiver direto em casa aí, né? Ter água fácil, para quem está em casa aí, para, né, se mexer, não ficar parado o tempo todo. E o informe final, que 10 minutos antes de terminar a palestra, eu venho aqui dar uma tossidazinha, viu, irmã? Irmã não, professora Fabiana. Eu faço um coffee para avisar que tem 10 minutos para terminar. São 45 minutos. Fique bem-vinda aí. E estamos aqui com os estados representantes dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, que é o nosso regional da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que trabalha com a Pastoral da Saúde. Ok, muito obrigada. Boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra, né, estar aqui com vocês num evento tão significativo para a nossa Igreja Católica. E é sempre um prazer também estar falando um pouco de nutrição. E eu só vou pedir ajuda para que o meu slide consiga estar aparecendo na tela. Não sei se vocês já estão conseguindo visualizar. Começou agora, perfeito. Então, nós vamos falar um pouco de um tema, né, que está super pertinente à nossa realidade, ao nosso novo normal, que é sobre a nossa saúde intestinal versus a nossa saúde mental em tempos de pandemia. Então, hoje, nessa palestra, a gente vai entender um pouco, né, de como é que a nutrição, de como é que o nosso intestino ele pode estar nos ajudando a sair de algumas patologias tão presentes como ansiedade e depressão. Pode passar, por gentileza. A apresentação já foi feita, eu não vou perder mais tempo fazendo a minha apresentação, só vou colocar que eu já sou formada há 24 anos, então eu tenho uma missão de levar a nutrição já há 24 anos, ela faz parte da minha vida, e é com muito prazer, com muita paixão que eu falo da nutrição. Pode passar, por favor. Perfeito. Será que nós sabemos realmente o que é um transtorno mental? Se a gente parar para analisar, daqui a 20 anos, nós seremos um país de idosos. A nossa pirâmide populacional está se invertendo. O país está deixando, né, o Brasil está deixando de ser um país de jovens e vai passar a ser um país de idosos. E será que nós estamos preparados para envelhecer? Porque eu acredito aqui que ninguém quer envelhecer dependendo de outra pessoa, né? A gente quer envelhecer tendo a mobilidade, respeitando nossos direitos de ir e vir. Então, hoje existe muito essa preocupação. Mas se a gente parar para analisar, hoje no Brasil, essa população da terceira idade é a que mais depende de remédios controlados, porque essa população ela não consegue dormir, né? E com a pandemia,
50% da população passou a ter uma patologia chamada insônia. A verdade é essa, a gente não consegue mais dormir. Quando começou a pandemia, eu mesma estava trabalhando, perdi a noção do horário. Então, eu ia até 11, meia-noite, não estava conseguindo dormir, até que eu voltei para o meu ritmo normal de trabalho, né? Fui desacelerando para que eu conseguisse realmente dormir. Mas quais são as patologias mais frequentes hoje? Uma é a depressão e a segunda é o transtorno de ansiedade generalizada. Quais são as características do transtorno de ansiedade generalizada? Muitas pessoas confundem, né, a depressão também com preguiça, com falta de fé, né? A gente escuta falar muito sobre isso. Mas eu gostaria de falar para vocês que ambas as patologias são doenças e elas precisam ser tratadas. Então, o transtorno de ansiedade generalizada, ele é caracterizado pelo pensamento acelerado, né? A gente pode falar que na nutrição a pessoa pode ter perca ou ganho de peso considerável. Então, a gente precisa ter uma escuta, a gente precisa procurar um profissional competente que nos ajude. A partir do momento que você tem uma suspeita, meu Deus, será que eu estou com ansiedade? O meu pensamento está muito acelerado, eu estou sem conseguir dormir, eu estou pensando muito nas coisas negativas. Então, é importante que esse momento também vocês procurem, né, que nós procuremos um profissional especializado para fazer realmente o diagnóstico dessa patologia. Pode passar, por favor. E a ansiedade, minha gente, ela é sim uma patologia e ela é caracterizada, tá, por interferir na qualidade de vida do indivíduo. Então, o indivíduo ele não vai ter energia para sair de casa, ele não vai ter energia para fazer as atividades que comumente, né, ele fazia, ele não vai ter disposição, pelo menos, para fazer uma atividade física, por exemplo. E como é que a gente trata a ansiedade? É imprescindível que nós procuremos, né, 2 profissionais. Eu costumo falar que essas doenças da alma, elas são estabelecidas em 4 pilares. Um seria a nutrição, um seria a atividade física, o terceiro pilar seria a religião e o quarto pilar seria a procura de profissionais qualificados através de uma terapia e muitas vezes também sendo necessário o uso de medicamentos, tá? Então, é importante que a gente tenha esses 4 pilares trabalhando em conjunto. Um pilar sozinho, imagine que vai ser uma cadeira, né? A cadeira é composta de 4 pés. Eu não consigo sentar numa cadeira com 3 pés. Então, se me faltar um pilar, por exemplo, da religião, eu posso estar tomando todo o medicamento do mundo, fazendo toda a terapia do mundo, fazendo toda a nutrição correta do mundo, mas eu não vou ter a evolução do meu quadro. E eu acho isso fantástico quando a gente vai para o médico, para um profissional psicólogo, para um nutricionista, e a gente escuta da importância, né, da religião. Eu gosto muito de fazer uma analogia com o Padre Fábio. Domingo mesmo eu estava assistindo a missa dele, a homilia dele foi belíssima. E ele sempre puxa a vertente da psicologia para a nossa vida, né? E aí, nessa homilia de domingo passado, eu achei muito interessante porque ele falou da importância de uma boa alimentação, de uma boa noite de sono, ele falou da importância da gente estar fazendo terapia. É aquele velho ditado, né? Quando a gente cala, o nosso corpo somatiza. Então, muitas pessoas têm queda de cabelo, por exemplo, porque é aquela pessoa que suporta tudo calada, né? E a gente precisa colocar isso para fora, a gente precisa estar externando esses sentimentos. Então, é importante também que nessa patologia nós tenhamos um momento que nós precisamos chorar, né? Eu acho que chorar lava realmente a alma. Então, faz parte do processo de amadurecimento, faz parte do processo de construção e faz parte também do processo de cura da patologia. Pode passar, por gentileza. Mas quais são os sinais
e sintomas de uma pessoa que tem o transtorno de ansiedade generalizada. E aí eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Taquicardia é aquela disparada do coração, né, do batimento cardíaco, suor frio excessivo, tontura, falta de memória e atenção, irritação, tremores e calafrios, falta de ar, a pessoa tem dificuldade para respirar, sensação de sufocamento, desespero, excesso de preocupação. Tem um ditado, né, que eu conheço, que a minha avó falava, hoje a minha mãe repete: Fabiana, a gente não pode estar morrendo de véspera, né, igual peru, porque a pessoa com transtorno de ansiedade generalizada, ela não pensa no dia de hoje, ela está pensando no dia de amanhã, na próxima semana, no próximo mês. Então, as coisas nem aconteceram. E se a gente for pegar um versículo, né, bíblico, onde é dito, né, preocupai-se com o dia de hoje, né, o dia de amanhã a Deus pertence. Retraimento social, a pessoa deixa de sair de casa, deixa de fazer a interação social com as pessoas. Eu sei que nós estamos no momento da pandemia, obviamente, a gente não pode, a gente tem que ter esse realmente distanciamento social, e exatamente esse distanciamento social levou à exacerbação do aparecimento de transtorno de ansiedade generalizada em 50% da população mundial. Diminuição também do rendimento escolar ou profissional. Então, percebam que dos sintomas que eu falei, quando uma pessoa não conhece, né, pode exatamente falar isso. Ah, é frescura. Ah, isso não é nada. Mas, na verdade, são sinais e sintomas sugestivos de que alguma coisa não está bem com você. E a gente precisa estar dando a devida importância ao surgimento desses sinais e sintomas. Pode passar, por gentileza. E a depressão, minha gente? Eu gostaria de falar para vocês que a depressão, ela atinge 3 mulheres para cada homem, tá? Então, nós do sexo feminino temos mais probabilidade de ter depressão. A faixa etária que a depressão mais aparece é entre 28 a 45 anos. Não é que nas outras faixas etárias não vai acontecer, acontece sim. Inclusive, hoje a gente está também, por conta do distanciamento social, do isolamento, muitas crianças, né, que estão trancadas dentro de casa, elas estão acometidas com transtorno de ansiedade generalizada e com a depressão, tá? E eu gostaria também de falar para vocês, minha gente, que a depressão, ela pode ter um cunho genético. Então, se eu tenho um pai, por exemplo, uma mãe que vem de um histórico de depressão, eu posso herdar essa maior facilidade para desenvolver essa patologia. E a depressão, ela pode acontecer por um período prolongado ou ser recorrente. Então, eu posso ter uma depressão, posso ter a depressão durante 6 meses e depois ela pode retornar. Ou eu posso ter a depressão por um período prolongado. Eu acho que alguém está com o microfone aberto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Kátia, deixa eu desligar aqui. Ah, pronto, desligou. Perfeito. Então, a depressão ela pode durar, por exemplo, 1 ano, ou ela pode durar 6 meses, a pessoa fazer o tratamento, e aí passa 2 meses e em seguida a depressão retoma. A depressão, minha gente, ela já é muito mais forte do que o transtorno de ansiedade generalizada, porque ela prejudica a capacidade funcional do indivíduo no trabalho e na vida pessoal. Então, por exemplo, hoje, quando um paciente é diagnosticado com depressão, ele é afastado do trabalho, né? Ele fica afastado, ele entra no benefício, porque ele não tem condições de trabalhar. E isso também traz uma perca, né, profissional, porque imaginem vocês que essa pessoa com depressão estava acostumada com uma rotina de trabalho,
com a interação com os colegas de trabalho, e de repente ela não tem nem vontade mais, ela não tem ânimo, ela não tem coragem realmente de trabalhar, tendo que ficar afastada das suas atividades laborais, tá? Isso envolve o cunho profissional, pode envolver o cunho também educacional, se for, por exemplo, um adolescente, ele não vai conseguir fazer as atividades escolares, prejudicando, né, o desenvolvimento da vida pedagógica desse paciente, e também a redução da capacidade de lidar com a vida diária. Então, eu gostaria de falar para vocês que a depressão, ela é uma doença séria e que precisa ser tratada por profissionais habilitados e qualificados. E, mais uma vez, eu ressalto que, para o tratamento da depressão, não adianta o paciente se entupir de medicamento tarja preta e esquecer dos outros pilares, que seriam religião, atividade física e uma boa alimentação. Eu não consigo tratar a depressão isoladamente apenas com medicamento se o paciente não tem uma religião, se o paciente não está predisposto a fazer uma atividade física. É um conjunto, e isso sim vai permitir com que o paciente saia do quadro de depressão. Pode passar, por gentileza. Os principais sintomas da depressão são tristeza persistente, falta de energia, o indivíduo fica completamente apático, e aí também na depressão existem alguns casos que há perca de peso pelo paciente ou ganho de peso pelo paciente. Então, é um sinal e sintoma muito forte, né? Se a pessoa tem uma perca de peso assim muito acentuada ou um ganho de peso acentuado, a gente já pode estar direcionando para sinal e sintoma da depressão. Irritabilidade, a pessoa fica extremamente irritada, tem uma mudança de humor, né? De manhã ela está de um jeito, à tarde ela está de outro e à noite está de outro ainda. Ela também desenvolve a ansiedade, então ela vai ter o pensamento acelerado, ela não consegue focar no hoje, ela vai estar pensando no outro dia, na próxima semana. Ela tem perda de interesse por atividades prazerosas. De repente, esse paciente com depressão, ele adorava andar de bicicleta, mas do dia para a noite ele está detestando andar de bicicleta. Apresenta uma baixa autoestima, insônia, minha gente, ou excesso de sono, tá? É um sinal e sintoma muito forte da depressão. E alteração do apetite, gerando emagrecimento ou o ganho de peso, como eu relatei lá em cima, tá? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do sono também, do intestino lá na frente. Aí eu quero que vocês decorem bem insônia ou excesso de sono. Pode passar, por gentileza. Mas, minha gente, qual a relação da alimentação com os transtornos mentais? Não é isso? Diversos estudos, diversos artigos foram escritos já, dizendo que alguns alimentos, eles colaboram diretamente para a melhora do quadro de ansiedade e para o quadro de depressão, tá? E aí eu gostaria que vocês fizessem uma analogia aí na cabecinha de vocês. De vez em quando passa, né, por exemplo, no Globo Repórter, aquele pessoal que mora lá na Grécia, né, lá no Mediterrâneo, naquele mar belíssimo. E são pessoas de 80, 90 anos, que nem parece, na verdade, que tem 80, 90 anos. São idosos totalmente independentes, são idosos que se locomovem, né, sem depender de absolutamente ninguém. São pessoas extremamente felizes. A gente percebe isso quando eles fazem as entrevistas. E se a gente parar para analisar o que é que essas pessoas comem lá no Mediterrâneo? Elas comem peixe, elas tomam vinho, elas comem bastante azeite. O peixe, ele é temperado com azeite.
E eles comem muitas sementes. Então, eles comem muitas castanhas, nozes. Então, praticamente a dieta deles é essa: é peixe, vinho, azeite e castanhas. Se a gente for comparar com a dieta daqui do Brasil, o que é que os idosos, o que é que nós comemos, né? Nós comemos muita comida industrializada, nós comemos muita gordura, nós comemos muita carne vermelha, não é isso, minha gente? São esses pratos que fazem parte do nosso dia a dia. E aí alguma coisa está errada. Se em contrapartida eu tenho aqui uma população comendo peixe com azeite, e na outra eu tenho uma população comendo gordura, carnes, alimentos industrializados, e essa população que está dependente desses alimentos industrializados tem um índice maior de depressão, então eu posso afirmar que essas comidas prejudicam o estado mental do paciente, certo? Eu costumo sempre falar que na nutrição nós precisamos desembalar menos e descascar mais. Como é que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia? Muito fácil. Se vocês agora abrirem a geladeira de vocês, vocês vão ter mais comida dentro da geladeira ou mais comida dentro do armário da despensa? Então, o correto é que nós tenhamos mais comidas na geladeira, porque são comidas que têm uma durabilidade menor e que a gente vai ter um consumo melhor. E o que é que a gente coloca na geladeira, né? Frutas, verduras, ovos. A gente não precisa guardar na geladeira, por exemplo, um biscoito, né? Que vai ter um tempo lá de duração, de validade de quase 6 meses, né? Ele não precisa estar numa temperatura para ter essa validade. Então, essa é a grande dica, minha gente. Descascar mais e desembalar menos. Pode passar, por gentileza. Se nós pegarmos a nossa dieta aqui do Brasil e compararmos com a dieta do Mediterrâneo, percebam nesse slide, olha que interessante, minha gente. Na dieta do Brasil, a gente vai caracterizar como dieta ocidental. E a dieta lá da Grécia, dieta mediterrânea. Então, a nossa dieta ocidental, ela é realmente caracterizada por elevado consumo de alimentos industrializados, doces e refrigerantes, tá? Enquanto a dieta mediterrânea são peixes, carnes magras, vegetais, frutas. Então, com certeza, eu posso afirmar que a minha dieta ocidental, a dieta praticada no Brasil, ela está, sim, associada com o desenvolvimento de depressão. Enquanto a dieta do Mediterrâneo, ela está associada à redução da depressão. E aí eu queria que vocês prestassem bem atenção no que eu vou falar agora, tá, minha gente? Eu acho que aqui, né, quando a gente vai fazer os exames de rotina, tem um exame chamado vitamina D, tá? E se de 100 pessoas fizerem a vitamina D sanguínea, 99 pessoas vão estar com essa vitamina D baixa. E aí eu queria contar uma história para vocês, tá? Quem tem a vitamina D sanguínea baixa tem maior probabilidade a desenvolver depressão. Inclusive, todo mundo aqui, né, sabe que nós produzimos a vitamina D e nós precisamos do sol para ativar a vitamina D presente na nossa pele. Só que hoje também ninguém mais toma sol, né? Quando a gente vai para um dermatologista, a recomendação que ele faz para a gente é que nós saímos de casa com protetor solar para evitar o câncer de pele. E aí isso impede com que o raio solar transforme a minha vitamina D da forma inativa para a forma ativa.
Vocês sabiam que em países muito frios, como Irlanda, Noruega, que neva, né, grande parte do ano, foi feito um estudo lá também, minha gente, que a maioria das pessoas, né, que praticavam suicídio, elas tinham baixos índices de vitamina D no sangue. Então, por isso que hoje, quando a gente está com a vitamina D baixa, o médico passa para a gente um comprimido de vitamina D para tomar, né? Geralmente é uma vez por semana, para poder aumentar essa vitamina D, tá? Às vezes ele passa também por gotas. Então, eu queria que vocês prestassem bem atenção na importância realmente da gente estar mantendo a vitamina D, né, no patamar, no limite bom, para que a gente não abra brecha para que a depressão chegue. Tá certo, minha gente? Pode passar, por favor. Se eu tenho deficiência de vitamina D, minha gente, eu posso ter ansiedade, depressão, ganho de peso, irritabilidade, mudança de humor. Eu posso ter dores nas minhas articulações. Eu posso ter aquele cansaço nas pernas. E o pior, minha gente, eu posso desenvolver doenças autoimunes. E quais seriam essas doenças autoimunes? Por exemplo, fibromialgia, lúpus, diabetes. Vocês sabiam que a diabetes é uma doença autoimune? Então, se eu deixar a minha vitamina D baixa, eu vou estar abrindo as portas para que essas patologias se apossem de mim, tá certo? E o grande segredo da vitamina D, minha gente, é que eu só tenho ela baixa, eu não vou conseguir dormir. Eu não vou conseguir produzir um hormônio chamado melatonina. Eu preciso ter melatonina para ter uma boa noite de sono. Mas onde é que eu encontro a vitamina D, minha gente? Quando eu era pequena, eu escutava muito minha avó falar, né? Óleo de fígado de bacalhau. Eu acho que hoje em dia ninguém mais nem toma isso, na verdade. Antigamente eu sei até que vendia nas farmácias. Hoje realmente eu nem sei. Mas o óleo de fígado de bacalhau, minha gente, é a maior fonte de concentração de vitamina D, tá certo? Fora o óleo de fígado de bacalhau, a vitamina D ela é encontrada em peixes gordos. E quais seriam esses peixes? Salmão, atum, sardinha e cavala. A gente encontra a vitamina D na gema do ovo. E aí eu gostaria de fazer uma observação para vocês que ovo não aumenta colesterol, tá? Hoje a gente pode consumir, já foi provado que o ovo, entre 4 a 6 ovos por dia, é saudável. Eu encontro a vitamina D no atum, eu encontro a vitamina D em alguns alimentos enriquecidos, como, por exemplo, leite, alguns queijos, tá certo? E aí eu queria passar também uma orientação para vocês muito importante. Fabiana, qual o melhor horário para a gente estar se expondo à vitamina D, né, ao sol, para ativar a vitamina D na pele? O melhor horário, minha gente, por incrível que pareça, seria o horário entre meio-dia. Mas não precisa ninguém ficar lá esturricando embaixo do sol. Se nós, por exemplo, morarmos numa casa, num apartamento que tem uma varanda, se eu expor apenas o meu antebraço e se eu tiver com uma bermuda, as minhas pernas durante 10 a 15 minutos, eu consigo elevar a minha vitamina D. Olha que fantástico. Então, ninguém precisa ficar lá na cara do sol, né? Torrando para poder elevar a vitamina D. Antebraços e pernas é o suficiente, 10 a 15 minutos. Pode passar, por gentileza. Existe também, minha gente, um nutriente que melhora o quadro de depressão e ansiedade, que é o zinco, tá? E onde é que a gente encontra zinco? Olha que bacana.
Se eu não quero envelhecer, olha que dica maravilhosa que eu vou dar para vocês. Se eu quero ter uma pele bonita, se eu quero ter um cabelo bonito, eu sempre vou pensar em zinco, tá? O zinco, ele é um nutriente da longevidade. Então, quanto mais zinco eu consumo, melhor o meu organismo vai funcionar. E quais são as fontes de zinco? Onde é que nós encontramos o zinco? Principalmente nos frutos do mar, tá? A ostra é um alimento riquíssimo em zinco, ok? Eu não aconselho o consumo de ostra crua, como passa na praia, porque depende da temperatura, do armazenamento, mas é uma fonte riquíssima, tá? E as castanhas, por isso que hoje a gente preconiza tanto, né? Comer castanha do Brasil, comer castanha de caju, comer nozes, comer amêndoas. Então, por isso a importância da gente estar consumindo essas castanhas. Mas não é o saco inteiro de castanha não, viu, minha gente? Se for castanha de caju, a gente pode estar consumindo por dia 8 a 10 unidades. Se for a castanha do Brasil, 2 unidades por dia, tá certo? Existe também outro nutriente que, quando eu penso em felicidade, quando eu penso em sorriso, a gente lembra logo do triptofano. Ele é um aminoácido. E aí eu queria que vocês prestassem bem atenção. Se uma pessoa está triste, sabe o que ela tem que fazer? Comer banana. Banana é o alimento que tem mais triptofano. Quanto mais triptofano eu tiver dentro do meu organismo, mais feliz eu vou ser. Então, na depressão, eu tenho uma queda de triptofano. Se eu aumento a entrada de triptofano, eu vou estar mais feliz. E existem alguns alimentos mais específicos. Além da banana, eu vou dar uma orientação para vocês bem bacana agora, nesse momento. Kiwi. Se nós consumirmos por dia 2 kiwis por volta de 5h30 da tarde, associado com chá de camomila, com chá de melissa, por exemplo, o nosso sono vai ser extremamente tranquilo, tá? Isso já foi comprovado em estudo científico. Então, assim como a banana, o kiwi, ele é riquíssimo em triptofano, além também de ter a vitamina C. Pode passar, por gentileza. E eu não posso deixar de falar, minha gente, do magnésio. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, tá? Quem aqui já teve aquela tremidinha de pálpebra, né? De repente a gente está assim, quietinho, concentrado em alguma atividade do nosso dia a dia, e a pálpebra começa a tremer. E aí as pessoas falam, né, que ali já é quando a pessoa está nervosa. Ah, a pessoa está nervosa. E aí piscou lá a pálpebra. Gente, toda vez que a pálpebra de vocês piscarem, assim, voluntariamente, isso significa que vocês estão com um consumo de magnésio muito baixo, tá certo? E aí a gente precisa aumentar o consumo de magnésio. E onde é que eu encontro magnésio? A principal fonte de magnésio chama-se aveia. Então, imaginem vocês que agora nós já sabemos que a banana vai melhorar o meu sono, não é isso? Se eu colocar banana com aveia, eu vou ter um sono super, hiper, mega tranquilo. Olha que fantástico. Além do que a aveia, ela é uma fibra, né? Ela vai me ajudar no funcionamento intestinal, tá? Então, todo mundo aqui agora consumindo muita castanha, né? Com a quantidade que eu falei, que é rica em magnésio. Banana com flocos de aveia, certo? Os vegetais verdes escuros. E aí eu queria falar especificamente para vocês do abacate. Abacate é vida, ok? Agora, se for aquele abacate com leite condensado e açúcar, aí matou a pessoa, tá? Tem que ser aquele abacate, né, amassadinho. Eita, já falta só 10 minutos? Faltam 15. Então, é muito importante também a gente ter o consumo de abacate na nossa dieta.
Então, se for consumir o abacate por dia, seria 1/4 do abacate. E se for o avocado, que é aquele abacate menorzinho, a metade dele por dia, tá certo? Pode passar, por gentileza. Importantíssimo também a gente não esquecer do consumo de vitaminas do complexo B. Importantíssimo a gente estar consumindo fígado, a gente está consumindo ovo cozido, a gente está consumindo brócolis, está consumindo repolho, está consumindo a selga e frutas. Quanto mais coloridas as frutas, melhor, tá, gente? Pode passar, por gentileza. Vocês sabiam que a canela é um nutriente, é um alimento que melhora o nosso humor? Então, para pacientes também diabéticos, uma excelente estratégia é o chá de canela. A canela reduz a absorção da glicose. Então, é muito importante que a nossa dieta contenha queijos brancos, peixes gordos como salmão, que são ricos em ômega 3, atum, iogurte, amêndoas, castanhas e os vegetais verdes escuros. Pode passar, por gentileza. E só para reforçar mais uma vez, quando eu quiser melhorar o meu sono, eu vou pensar em banana, vou pensar em kiwi e vou pensar em aveia. Isso se faz muito importante para a melhora do sono e qualidade do sono. Pode passar, por gentileza. Importantíssimo para os pacientes que têm depressão, minha gente, a gente evitar o consumo de alimentos industrializados, bebidas alcoólicas, café e alimentos que contenham cafeína, por exemplo, refrigerantes à base de cola, gorduras saturadas, então mortadela, salsicha, presunto, linguiça. A gente precisa estar retirando isso da dieta do paciente com depressão. Pode passar, por gentileza. Buscar sempre uma alimentação mais natural com comida de verdade, usando o princípio de descascar mais e desembalar menos. Pode passar, por gentileza. Não podemos esquecer do consumo de água, tá, minha gente? Importantíssimo a gente beber água durante ao longo do dia, sempre andar com uma garrafinha. E quando a gente for fazer as refeições, de preferência também não fazer o uso de água, porque ela vai atrapalhar a digestão dos alimentos, tá? Pode passar, por gentileza. Pode passar, por gentileza. Se vocês têm obstipação crônica, gases, distensão abdominal, dor à palpação na barriga, diarreias, mau hálito, espasmos, enxaquecas e tendências a alergias, vocês têm um problema chamado disbiose. Vocês sabiam que nós temos que fazer cocô todos os dias? Antigamente se usava uma expressão, fulano está enfesado, porque fulano estava chato, estava com o humor alterado. Então, hoje a gente sabe que o nosso intestino ele tem que funcionar diariamente, ok? Se o nosso intestino não funciona diariamente, você tem maior probabilidade de desenvolver transtorno de ansiedade generalizada e maior probabilidade de desenvolver depressão, ok, minha gente? Então, eu quero que vocês olhem bem esse slide, se vocês têm diarreia, mau hálito, muita enxaqueca, provavelmente o intestino de vocês eles não estão funcionando da forma correta. E isso vai abrir brecha para que essas doenças cheguem. Então, hoje a gente precisa tratar o intestino como se ele fosse o nosso segundo cérebro. Lá no intestino, eu produzo alguns hormônios que também me ajudam a dormir, por exemplo, tá? E aí, se eu não tenho o intestino funcionando muito bem, meu sono também não vai ser bom. Ele não vai ter uma boa qualidade. Pode passar, por gentileza. Pode passar, por gentileza.
E como é que a gente pode estar tratando esse intestino, minha gente? Usando algumas estratégias. E quais seriam essas estratégias? Usando muito alho, usando muita banana, usando muito mamão, usando mel e usando também probióticos, que são os lactobacilos. A gente escuta muito falar, por exemplo, do Yakult, né? Do Activia, mas esses 2 iogurtes eles não são bons, porque eles têm uma concentração muito grande de açúcar. E aí a gente pode estar usando em substituição o iogurte feito de kefir, tá? Eu mesma utilizo uma vez por dia o iogurte feito à base de kefir, que são probióticos. Pode passar, por gentileza. A prática de atividade física também ajuda muito, como a gente já falou no nosso início da conversa. O exercício, ele ajuda a produzir alguns hormônios que também melhoram a nossa qualidade do sono, tá? Então, é muito importante a gente estar fazendo atividade física, seja uma hidroginástica, seja uma caminhada, seja uma musculação, seja uma corrida, se faz de extrema importância. Pode passar, por gentileza. E aí, que tal começar pelos alimentos que você tem mais acesso e dar um passo de cada vez em busca de uma saúde mental plena? Lembrando que o nutricionista, ele é o profissional indicado para te orientar quanto às quantidades ideais para cada pessoa. O que serve para Maria não serve para Francisco, bem como os melhores horários e combinações de alimentos em cada refeição. Procure sempre ajuda e orientação. Então, essa foi a minha mensagem que eu gostaria de passar para vocês, né? Sobre a importância de uma boa alimentação no tratamento de algumas patologias, como a ansiedade e depressão. Fico à disposição. Obrigado, professora Fabiana. Eu queria que eu tossi aqui para avisar, mas o pessoal já ficou, mas você vai interromper a professora, tal, tá muito boa a palestra. Eu falei, eu vou avisar quando faltam 10 minutos para terminar, mas assim, a gente gostaria muito de ficar aqui a noite toda. Isso é para ser um curso, como a senhora que é professora de um curso, né? Coordenadora, na realidade, do curso, sabe disso. Mas, assim, tiveram aqui... A primeira pergunta que colocou aqui é que se a senhora vai disponibilizar os slides, algum material, para poder a gente compartilhar. Claro. Vai poder ou não? Esse slide da apresentação vai ficar disponível para vocês. Inclusive, eu já mandei por e-mail. Então bacana. Aí eu tenho uma dúvida aqui até para colocar, como a maioria trabalha em regiões que pegam pessoas carentes, pobres, né? Sim. E aí a gente sabe a realidade social do Nordeste, né? Sim. Aí qual solução quando a gente tem uma realidade de pobreza onde as pessoas não têm condições de ter aveia, banana, nem um básico, né? É desafiador, não é? Para trabalhar em relação a isso aí, né? Tem que ser bem criativo, já que as comunidades, muitas são muito pobres, né? Se alguém quiser colocar alguma coisa, pode fazer uma abordagem. A gente já temos mais uns 3 minutinhos, tá? Para poder... Pois não, professora? Eu costumo falar que essa comunidade realmente mais carente, obviamente, ela não vai ter acesso a comprar um kefir, a comprar um peixe. Então, a gente vai trabalhar com o que tem realmente. E muitas vezes também essa comunidade, ela planta para poder consumir, né? Então, o papel também da nutrição é esse, a gente fazer essa orientação. O que eu costumo falar, minha gente, é que comer comida de verdade. Então, comer cará, comer macaxeira, comer o próprio cuscuz. Se não pode comprar um peixe, salmão, por exemplo, mas a gente tem a sardinha, que vai fazer o mesmo efeito e que é mais barato. Então, existem essas alternativas. Tem aqui Cláudio, que ele quer fazer uma pergunta, ele não colocou no chat, eu acho que ele quer falar. Cláudio, você pode falar a sua pergunta agora, que a gente tem, ou você quer colocar no chat? Faço rapidinho, que eu prefiro. Pronto, pode fazer, Cláudio, que você pode rápido, fazer. E, na verdade, Wanderson, se adiantou a minha pergunta. A minha preocupação muito forte é não só com as comunidades mais miseráveis, pobres mesmo, mas a população em geral. Por exemplo, nós na cidade não temos acesso a alimentos que não são industrializados.
é uma ilusão. Eu conheço pouquíssimas feiras orgânicas. Por exemplo, eu tentei comprar orgânica aqui nas Graças. Quando eu cheguei lá, estava tudo encomendado, não tem produção. A gente não tem produção suficiente para abastecimento da população. Então, basicamente, aí eu voltei do supermercado hoje à tarde. Um quilo de arroz está custando R$7. Então, qual é efetivamente a alternativa? Por exemplo, você colocou um kiwi 5 horas da tarde. Mas a gente precisa concretamente dizer às pessoas o que a gente tem que fazer, qual é de fato esse cardápio, como substituir. Não é verdade que a gente vai conseguir. Vou dar um outro dado, se vocês me permitem também. 60% das pessoas que estão morando no campo estão passando fome. É impressionante. Né? Que a gente fala, ela está plantando, mas ela planta uma única cultura, ela planta macaxeira. E se a macaxeira não dá, ela não consegue vender a produção dela para comprar o resto. Sal, açúcar, café, leite, ovos. Então, 60% das pessoas hoje no Brasil que estão morando no campo estão passando fome. Nós entramos de novo no mapa da fome no mundo, por vários motivos que a gente já sabe, e a gente tem que se preocupar, então, em dizer, gente, você que está agora com depressão e precisa de uma alimentação saudável, essa é a alimentação. Eu procurei vários artigos aqui, e eles não dão alternativas para a gente. Obrigado. Desculpa. Obrigado, Cláudio. Professora, se quiser fazer um comentário aí, aqui vai ter, se for abrir, vai ser muitas perguntas. Como o tempo nosso, infelizmente, é muito curto, assim, muito obrigado. A senhora pode responder a Cláudia, obviamente. E eu gostei da sua frase, não sei se pode até ajudar, que descascar mais e desembaralhar menos, né? Desembalar menos, ou seja, não precisa ser orgânico, como o Cláudio falou, pode ser sem ser orgânico, desde que seja descascando, não é isso? Na verdade, assim, fique à vontade, professora. A nutrição, ela se adequa. É muito fácil, obviamente, a gente atender um paciente que tem um nível socioeconômico alto, mas a nutrição também ela tem que se aplicar para a pessoa que não tem a mesma condição desse paciente. E, obviamente, essa pessoa não vai poder comprar o orgânico e a gente vai fazer a adequação com o que ele pode comprar, né? Por isso que existem também os programas, o PSF, o NASF, onde o profissional da nutrição está inserido nesse meio para poder melhorar, promover a qualidade, né, desse paciente. Existem alguns chás, a gente sabe que chá também é uma coisa extremamente barata, algumas pessoas têm acesso, que eles também vão fazer o mesmo efeito. Eu não tenho uma receita para te dizer, você tem que consumir isso, isso e isso, porque eu tenho que também observar e levar em conta a condição socioeconômica daquele paciente. Muito obrigado. E, mais uma vez, vamos aplaudir da forma como cada um pode aplaudir de longe, desde que ela veja que a gente está aplaudindo, né? Ou mexendo com a mão assim, ou assim, ou assim, né? Que é para linguagem de sinais. Mas não é dando um tchau, não, viu? Se quiser continuar. Muito bom. O pessoal está mandando mensagem aqui no WhatsApp para mim, agradecendo muito a sua presença e pedindo até para desculpar pelo pouco tempo que a gente deu para a senhora, que é professora universitária, e que, obviamente, fez um trabalho de Hércules para reduzir em 45 minutos uma palestra que é, com certeza, um curso, né? Aí. Muito obrigado, viu, professora? Eu fico à disposição e Deus abençoe a cada um de vocês. Um excelente final de semana e um excelente final de simpósio, de congresso. Muito obrigado.